A palavra docetismo vem de dokel, do grego, que significa aparência, parecer, semelhança. E é desta palavra exatamente que surge a vertente, o pensamento de que o corpo de Jesus Cristo não era real, era só aparente. Esse grupo filosófico que começa a defender essa ideia, ele nasce dentro do gnosticismo. Gnosticismo era uma vertente da filosofia no primeiro século que aproximou-se do cristianismo, mas querendo levar para o cristianismo os fundamentos da filosofia, dos pensamentos que não condiziam com a Bíblia, não eram da Bíblia. Um desses pensamentos era exatamente esse. Os gnósticos acreditavam que o homem precisa evoluir no conhecimento. Gnosis é conhecimento. É exatamente de onde vem gnosticismo. A gnose está aí hoje no mundo, em universidades, está aí na mente de doutores, de oradores, de pessoas que lidam com massas influentes, etc. e tal. Eles têm vamos dizer assim, um anúncio, um discurso bonito, mas errado. O gnose fala assim, olha, cresça, seja sábio, torne-se um homem perfeito, uma mulher perfeita no conhecimento. Eles criam de verdade que a salvação era pela evolução do conhecimento na mente da pessoa. Nós sabemos que não. A Bíblia de Paulo diz que Deus ocultou, dos poderosos, dos sábios deste mundo, a mensagem da salvação. Os sábios acharam que a mensagem da salvação era loucura. Paulo disse, é loucura para os que perecem. Os gregos, que eram os sábios daquela época, disse, eles pedem sabedoria. Os judeus querem sinais. Paulo disse, nós pregamos a Cristo, que é poder e sabedoria de Deus. E pregamos o Cristo crucificado, que para todo mundo é loucura. É porque Deus estabeleceu um princípio de salvação mediante o sacrifício, a expiação do pecado, o derramar do sangue, para cobrir a transgressão, a mancha. Então Deus não estabeleceu uma salvação por um caminho de intelectualidade, de avanço de conhecimentos e tal. Não, que é importante aprender, sim, mas o nosso conhecimento tem que estar sujeito à nossa submissão a Deus, à nossa completa dependência do Espírito Santo, que nos guia no verdadeiro conhecimento de Deus. Então os gnósticos daquele tempo causaram muitas dores. João, o apóstolo João, teve confrontos diretos com os gnósticos e dentro do gnosticismo estava o docetismo, que acreditava que Jesus era apenas aparente o corpo dele. Se o corpo de Jesus fosse aparente, então a sua concepção milagrosa foi aparente também. A sua gestação também foi aparente. Porque Maria não estava gestando, se ela não estava gestando um corpo que estava em crescimento dentro do útero dela, o que ela estava gestando? Era só uma aparência? Era só uma ideia? Não, ela estava gestando realmente uma criança. Então eles negam, ao dizer que Jesus não tinha um corpo humano, negam a concepção, o crescimento, a gestação, o nascimento virginal, negam o crescimento de Cristo, que seguiu as mesmas etapas dos seres humanos. Era um bebê, depois uma criancinha, depois um adolescente, depois um rapaz. Ele desenvolveu, seus ossos cresceram, seus músculos cresceram, ele ficou mais alto a partir à medida que foi crescendo, foi ficando mais forte, robusto, tornando um homem formado. Não era uma aparência. Ele trabalhava, ele era conhecido em Nazaré.
Ele era conhecido como o filho de José. Quando ele pregou ali na sinagoga de Nazaré, eles disseram: mas não é este o filho de José? Não estão conosco todos os seus irmãos? A gente não conhece essa família tão bem. Então, negar o corpo físico de Jesus era negar muita coisa, mas o pior que eles iam negar, era exatamente a cruz, a morte dele. Agora, o coração da revelação de Deus, da salvação, é a cruz. E eles queriam chegar exatamente aí, para tentar demolir o plano eterno de Deus. Não, Cristo não podia ter morrido na cruz, porque o corpo dele era aparente. Então a morte também foi aparente, o sepultamento foi aparente, e a ressurreição foi aparente? É claro que não, mas eles tinham um argumento. Sabe o que os docetas falavam? Diziam: não, a carne, o corpo é mau, todo o corpo humano tem maldade, pecado nele. Então Deus, o Filho de Deus, não poderia se tornar carne humana, porque assim ele estaria se contaminando. Mas toda a doutrina falsa esquece os pontos fundamentais. Eles esquecem que Jesus não teve um pai humano. Jesus teve um pai. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu para José, dizendo que era para receber Maria como sua esposa, o anjo disse: recebe ela como sua esposa, e não temas, porque o que nela está gerado. Então havia uma geração. O que está gerado é do Espírito Santo, não é de homem algum, é do Espírito Santo. Então isso coloca Jesus numa encarnação, numa posição bem diferente dos outros seres humanos. Por quê? Embora ele sendo 100% homem, ele não trazia na sua natureza a natureza do pecado, que a gente, ao nascer dos nossos pais, herdamos. Ele não. Se José tivesse coabitado com Maria antes da obra do Espírito Santo, aí a criança que ia nascer dela não poderia ser salvador de ninguém, estaria também contaminado pelo pecado. Então, por isso, José quase foi tentado naquele começo a abandonar Maria, ir embora, né? O anjo, Deus manda o anjo vem em sonhos e fala com ele. Deus cerca de todos os meios para que José tivesse aquela estrutura, a maturidade suficiente. Imagina que não era fácil, né? Imagina o que não passou na cabeça de José quando viu a sua noiva aparentando gravidez, sendo que eles ainda não tinham se ajuntado. Em Israel ficava noivo por 1 ano, um observando o outro, a fidelidade do outro, o verdadeiro amor do outro, a verdadeira disposição do outro de ser companheiros para a vida, e depois de 1 ano eles aí se juntavam. Aí realmente era marido e mulher, podia gerar filhos. Mas foi exatamente naquele período que José então percebe que a sua noiva, ele estava desposado com ela, aparentava gravidez. Ele queria ir embora porque ele amava Maria, e só tinha uma maneira, na realidade, dele agir, que seria mandar fazer a carta de divórcio e despedir Maria. Diz: olha, você está livre de mim, e eu estou livre de você porque você me traiu. E ele não queria fazer isso com ela. Então ele pensou assim: eu vou anoitecer e não vou amanhecer, eu vou sumir, vamos embora. Deixa Maria, eu não quero expor ela, não quero envergonhar ela, mas também não consigo recebê-la como minha esposa. E por isso o anjo do Senhor vem em sonho e diz: recebe, não vai embora, toma ela. Ele tinha que ficar dando aquela cobertura para Jesus nascer num lar com dignidade. Imagine o que fazem com Jesus hoje, o que fariam com ele se ele nasce de uma mãe solteira, que não tinha pai. O que seria? Seria uma conversa, seria uma fofoca, iriam acabar com a de Jesus. Jesus é um bastardo, nem pai tem. Então fique aí, José, eu preciso de você ir. Na realidade você tem que ficar nessa posição, mas eu aqui estou fazendo a obra. Essa é uma obra gloriosa de Deus. Então a encarnação de Cristo foi cercada desses cuidados de Deus. Bom, só fechando isso aqui, porque a gente já vai
fazer uma conclusão rápida, os docetas, então, não acreditavam no corpo literal, mas tudo que nós estudamos na Bíblia e até na história comprova. Jesus foi um personagem histórico, viveu num determinado tempo, foi conhecido de pessoas, foi narrado por historiadores que viveram próximos à sua época, mencionaram ele, falaram da sua influência, falaram da sua parte humana como carpinteiro, como morador de Nazaré, como pregador. Então, o docetismo nega uma verdade bíblica. E só para fazer este resumo, tem hoje movimentos que negam, também tem. Os mormons negam. Os mormons têm uma confusão tão grande dentro da Bíblia que vocês não imaginam. E eles estão andando por aqui na cidade. São 2 rapazes, camisa branca, calça preta, muito simpáticos, geralmente são americanos, porque eles fazem um jogo de mandar os americanos para cá, mandar os brasileiros para lá e tal. Para quê? Para criar aquele clima assim, de missionários e tal, né? E os mormons têm uma confusão bíblica, mas é uma perturbação do inferno na cabeça deles, e eles fazem isso na cabeça dos outros também. Não, só para vocês terem uma ideia, eles ensinam que Deus, a princípio, Adão é que era Deus. Deus era humano. Por isso que eles depois vão negar a humanidade de Cristo. Mas eles começam falando que Adão originalmente era Deus. Ensinam a poligamia, perfeitamente normal ter várias esposas. Os mormons não creem na salvação. Aliás, eles nem creem no Cristo que nós cremos. O Cristo do mormonismo não é o Cristo da Bíblia, é um Cristo inventado, porque eles também têm um profeta. Eles também têm um profeta que trouxe visões e supostas revelações para implantar essas interpretações absurdas que eles carregam. Mormons é um apelido, né? Na realidade é os santos dos últimos dias, né? Então, muito cuidado, livros que eles dão de graça, às vezes, não merece nem ser guardado em casa não, viu? Se tiver, pode jogar fora, porque é fermento, venenoso, certo? Há um outro movimento forte nos Estados Unidos, que é a Igreja da Unificação. Aqui a gente não conhece muito ela não, mas ela foi conhecida há alguns 15, 20 anos atrás, por conta do seu fundador, que já faleceu, chamado Reverendo Moore. Esse Reverendo Moore foi famoso, conseguiu fazer um grande movimento, trouxe um grande prejuízo, né, para as igrejas dos Estados Unidos. E eles também não creem que Jesus veio em carne, foi Deus e homem ao mesmo tempo. No decorrer da história, então, essa heresia ganhou novas roupagens, entremeou em alguns segmentos religiosos, está por aí. Outra palavra, finalizando já agora, é que João começa a sua carta dizendo que viu Cristo, que andou com ele. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele disse, é isso que nós testificamos e anunciamos, nós falamos daquele que nós vimos ele, tocamos nele. No Evangelho ele começa quase do mesmo jeito dizendo, no princípio era o Verbo. O Verbo é a divindade, é o Cristo igual ao Pai em poder, majestade, eternidade, enfim, né? É divindade. E o Verbo se fez, e o Verbo era a palavra, e a palavra era Deus. Depois ele fala, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João estava escrevendo essas palavras, pensando exatamente nessas correntes filosóficas
enganadoras que estavam querendo penetrar na igreja, no cristianismo, dizendo que cria em Jesus, mas cria num Jesus que tinha essas ressalvas para ele. Ou seja, na realidade, desfazia do cristianismo e do fundamento da nossa salvação. Reafirmação apostólica. Esse aqui é um ponto da revista, eu só trago aqui as frases. Cristo teria que se identificar totalmente conosco, em nossa natureza humana, a fim de que eventualmente pudéssemos também nos identificar com Ele. Portanto, a própria salvação consiste na condução de muitos filhos à glória. O Senhor desce até nós para nos tomar em suas mãos, pela revelação, pela obra da cruz, para nos conduzir a Deus. E aí, claro, como filhos que herdarão o céu com morada eterna. Segundo, em sua encarnação, Cristo se autolimitou. Ele abriu mão dos direitos da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, preste atenção. Mas ele limitou-se a si próprio e não quis exercer os direitos da sua divindade. Por isso que nós acreditamos, e muitos intérpretes da Bíblia, estudiosos, acreditam também, que a maior parte das obras que Jesus fez, ele fez na dimensão humana, no poder do Espírito Santo, para também nos mostrar que nós podemos, seguindo a Ele, crendo no nome dEle, fazer obras semelhantes às que Ele fez. Mas isso tem uma ressalva, porque tem algumas coisas que Jesus fez, que Ele só podia ter feito, fazendo funcionar, colocando em atividade a sua divindade. Quer exemplo de uma? Ele só podia perdoar aquele paralítico os pecados dele como Deus. Os próprios fariseus, murmurando dele, disse: que é isto? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus não contradisse isso, disse: é verdade, só Deus pode. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. Então ele perdoou pecados porque ele era Deus. Porque a questão é essa: todo pecado é uma ofensa contra Deus. Vamos imaginar que um irmão comete uma falta contra o outro irmão, ofende o outro irmão. Aí passa algumas horas, o irmão que ofendeu o outro vem até a mim e diz: pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu ofendi o meu irmão. Espera aí, quem que foi ofendido? Não foi eu, foi o irmão, vai pedir perdão para ele. Toda ofensa, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Se Jesus não fosse Deus, era a mesma coisa que eu pegasse o irmão e dissesse: tá bom, eu vou perdoar o seu pecado aqui, o irmão nem precisa ficar sabendo, não, eu resolvo o seu problema aqui agora de consciência. Não, se você cometeu uma falha contra o irmão, aborreceu o seu irmão, magoou ele, vai pedir perdão para ele. Jesus então não estava perdoando por conta própria pecados que foi cometido contra outra pessoa, não, todos os pecados são cometidos contra Deus, então ele podia perdoar pecado, ele era Deus, ele era um com o Pai, então ele perdoou pecados. Outras vezes ele fez alguns milagres que também demonstram algo da sua divindade. Eu não vou citar muitos não, mas há alguns milagres, por exemplo, o próprio milagre da ressurreição, da ressurreição, tem a ver com a divindade, porque só Ele tem o poder, Ele é a vida e tem o poder sobre a vida. Agora, outros milagres, Ele deu poder para a igreja fazer igual Ele fez. Curar enfermos, expulsar demônios e muitas outras obras. Ele disse até: farão as obras que faço, farão maiores ainda. Não é? Durante o ministério de Jesus, não consta escrito que numa só pregação tivesse convertido quase 3.000 pessoas. As pessoas recebiam pão, mas queriam fazer ele rei, ainda não tinham convertido. Era muita gente, mas não tinham convertido. Mas a Bíblia diz que quando Pedro prega no dia de Pentecostes, converte quase 3.000 pessoas. Olha aí, farão as obras que faço e farão maiores, porque eu vou para o Pai. No caso ali, ele estava abrindo as janelas do céu com a vinda do Espírito Santo para uma unção sobre a igreja, a qual daria à igreja
um poder para atingir o mundo inteiro. Enquanto Jesus estava aqui na terra humanamente, dentro do corpo humano, ele não podia sair de Israel. Para fazer uma viagem longa era muito difícil. Então ele tinha que estar só ali em casa, um lugarzinho, outro. Né? É um grande milagre que a doutrina de Cristo está no mundo inteiro, porque ele não saiu da terra dele nenhuma vez. Ele só foi uma vez nas partes de Tiro e Sidom, perto seria o Líbano hoje. Foi o lugar mais longe que ele foi. Nunca escreveu um livro. Tudo que tem sobre Jesus foram os outros que escreveram. A única vez que fala de Jesus escrevendo é na areia, né? Provavelmente no mesmo dia que ele escreveu, o vento apagou. Agora, o que ele falou, o que ele fez, o testemunho que ele deixou, não tem ninguém que apague. Não tem vento, não tem história, não tem o tempo, não tem as perseguições, não tem os perversos. Está escrito no nosso coração a sua lei. A encarnação, então, era necessária para que Cristo fosse tanto o mediador da nova aliança, como também a oferta pelo pecado. E essas duas qualificações eram fundamentais na realização do plano eterno de Deus para salvar a humanidade. Deus nos abençoe e nos guarde, nos ajude a entender profundamente essas doutrinas tão maravilhosas da Bíblia. E olha, isso aqui foi só um pequeno lanchinho, né? Venha domingo para receber a refeição inteira, completa, tá? Um dia, muito tempo atrás, um irmão, achei engraçado, o irmão estava com uns esboços, sabe, uns ensinos. Eu era bem novo crente nessa época. Ele disse: irmão, vem cá, Moelson. Naquela época a gente animado a pregar, né? Caçando alguma coisa para pregar. Tinha que achar escrito, porque ainda não dava conta de organizar. E aí esse irmão tinha lá. Aí ele me chamou num cantinho lá: irmão, eu vou abrir a tampa da marmita só para você sentir o cheiro. Ele me mostrou. Irmão, me dá esse papel tudo. Não, peraí. Eu vou deixar você tirar xerox, então. Naquela época tinha que tirar xerox. Falei: não, quero tirar xerox de todo, não tem mais. Mas eu achei graça que ele disse: olha, vou só abrir a tampa da marmita, você sentiu um pouquinho do cheiro. Pois é, hoje nós só abrimos a tampa da marmita e Deus abençoe, né, a próxima aula de domingo, que seja uma bênção mesmo, de edificação e de crescimento para todos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje está aqui ali conosco a irmã Jane. A irmã Jeane, você está lá com o pastor Andrelino, irmã Jeane? Que benção que você veio aqui hoje, viu? Faz isso sempre. Deus abençoe por ter vindo. A irmã Jeane está servindo a Deus lá no Vera Cruz, ajudando o pastor Andrelino, né? E foi assim uma provisão de Deus, as ajudas de vocês, que o pastor Andrelino ia ficar com muita dificuldade se vocês não tivessem dado esse apoio, né? Quando ele foi para lá, além de ter poucos irmãos, os poucos que tinham, muitos estavam saindo. Aí Deus mandou Mangiane e outros para ajudar o pastor Andrelino. Aí o pastor Andrelino, Deus demonstrando, né, que está com ele, na provisão de vocês com ele. Então vocês juntos hoje estão fazendo a obra naquela parte da cidade ali, e louvado seja Deus por isso. Terminando, vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Amanhã tem mais, né? Às 19h30, todos os dias, aliás, né? Vamos estar juntos, mais uma noite de oração que Deus nos permite completar. Vamos voltar para casa em paz, porque cumprimos o nosso propósito. Oremos a Deus. Querido Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, aquele que se fez como um de nós para que pudéssemos ter o livre acesso à presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome, que o Senhor hoje compreende as nossas dores, as nossas necessidades. O Senhor compreende exatamente o que nós sentimos e pensamos e passamos. Por isso entregamos em Tuas mãos tudo, Senhor, nossa vida, nossos pensamentos, preocupações. Tudo, Senhor, está em Tuas mãos. Cremos que o Senhor é poderoso, glorioso, santo, para nos dar a bênção e a vitória. Despede cada um dos meus irmãos em
paz, leva-os para os seus lares com segurança, dá uma noite de descanso a todos. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos podem dizer amém. Amém. E amém. Está terminado.